Boa noite a todos, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na HLVC Design Live. Hoje vai ser um dia super especial. Primeiro, antes de tudo, né, eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo de novo, né, e pedir para que vocês deem aquele like super especial para que o Instagram perceba a nossa live e ajude a compartilhar na rede, ok? Deixa eu ver, os avisos iniciais são esses, né? Quem não sabe, para você fazer o like, basta apertar o coraçãozinho aí do canto inferior direito da sua tela. Tá todo mundo me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Várias pessoas entrando. Deixa eu ver. Oi, Patrícia, tudo bem? Bem-vindo, obrigado pela sua presença. Guilhermo, tudo bem, Guilhermo? Olha, Girlan, como é que você tá? Tudo bem? Obrigado aqui pela sua presença. Marcelo, oi Marcelo, tudo bem? Obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, né? Então, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Tá todo mundo me vendo bem? Ótimo, maravilha, né? Então, assim, vou convidar hoje a nossa super especial. é, Deixa eu convidar ela aqui. Uda, ela vai entrar dentro de alguns instantes aqui. Gisele Arruda, ela é uma motion designer. Oi, Gisele, bem-vinda! Oi, amigo. Tudo bem? Como é que Tá você me tá? ouvindo Tudo bem? certinho? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite para participar dessa minha live. Profissão designer. Então, falando rapidamente sobre esse projeto, né? Aqui eu vou estar falando sobre questões relacionadas ao design e ao profissional de design, né? Então, hoje eu estou tendo o prazer de receber a minha amiga de longa data, Gisele Arruda. Ela é uma motion designer na Farm e ela também é professora na escola de... Deixa eu olhar aqui a cola. Escola de Comunicação e Tô em Design design Digital da digital. Infinet. Não ouvi, Gisele? Repete. Não, eu tava falando o nome. Ah, então tá certo. Bem, então tá, vamos começar aqui. Eu tô com a colinha, óbvio, né, gente? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Gisele, então, por favor, se apresenta aí pra gente um pouquinho, fala um pouquinho de você, né? Você, o que que você é, né? A sua formação. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Gisele Arruda. Eu sou designer formada pela UFRJ, programação visual. Fui me dar conta que este ano fez 20 anos que eu entrei na faculdade. É, E fiz mestrado na ESG, na linha de pesquisa da parte de história do design, né? Que na minha época era uma linha de pesquisa separada. Hoje são várias coisas e história entra junto, né? Então fiz mestrado lá na ESG. E eu Ótimo, sou... muito obrigado. Não, foi mal, gente. Estou aqui ainda me acostumando. Vamos lá. E eu sou... e eu sou professora lá com o Infinet, na Escola de Comunicação do Infinet, que é uma escola de nível superior voltada para cursos de comunicação e design, né? Então e audiovisual também. Então tem cinema, publicidade, jogos, produção multimídia, enfim, vários cursos, né? Design gráfico, publicidade, vários cursos voltados para essa área criativa, né? Da indústria criativa. E os cursos lá são um formato um pouco diferente daqui do que é aqui em outros cursos normais, assim, outras graduações normais, né? Porque o curso lá é baseado em projetos. Então, é como se a cada período o aluno tivesse que fazer um TCC, ou então gerar um Sim. projeto final. Então, é muito Então, legal porque... A gente pode dizer que é um curso super prático, né? Assim, super muito prático. mão na massa, né? Inclusive, assim, design gráfico, todo período, assim, o aluno
se o aluno se dedica, ele já consegue sair com, a cada período, sei lá, com uns 3, 4 trabalhos legais no portfólio dele, sabe? Então, Maravilha. Não. é muito Ou legal seja, essa você, parte bem prática. o curso ele prepara o aluno para o mercado de trabalho, né? Sim, é um curso bem Ótimo, com esse maravilha. direcionamento. E a escola Uhum, também tem esse direcionamento, né? Todos os uhum, professores lá da escola são uhum. profissionais de mercado, né? Eu vou falar um negócio aqui horroroso, que eu acho que hoje não tem mais isso, acho que já mudou muito. Mas eu vejo, por exemplo, quando eu estudei na UFRJ, tinha muito aquele professor que não sabia de nada que estava acontecendo no mercado, que o cara era concursado da UFRJ e estava lá há 20 anos dando aula e não sabia de nada que estava acontecendo, sabe? Isso. E o aluno, assim, hoje, né, a nossa dinâmica mesmo de Uhum. mercado de trabalho, de vida, Exato, enfim, não, concordo com você é super, porque essa. também na, na minha A gente época, quer né, fazer as coisas, né? eu já me formei há mais que 20 anos, então assim, não tinha nenhuma visão para o mercado de trabalho. Então, e eu vejo que isso faz uma diferença muito grande, porque na faculdade, quando a gente já começa a ter uma noção do como é que vai ser no mundo lá fora, então realmente a gente já consegue dar passos bem mais interessantes e mais rápidos, né? Mas ótimo, muito legal, bom saber sobre isso, sobre a sua formação. E eu queria que você falasse assim agora um pouquinho sobre a sua história, né? Assim, o que te levou? Você é uma motion designer. Uma motion designer, eu entendo que é uma profissional do design que tem alguns conhecimentos, né? E esses conhecimentos eles têm a ver com certos interesses, né? Então, assim, de repente, computação, tem alguma coisa na sua história que de repente te levou a desenhar com computador, talvez te inspirou? Então, a pena que aqui não dá para fazer isso, assim, né? A gente compartilhar a tela, né? Que senão compartilharia uma fotinho que eu sempre mostro no Ah, primeiro. dá. Pior que Eu dá, teria que mas aí. pegar aqui no telefone. Peraí, deixa eu ver se eu Ah, consigo é que catar. você tá no telefone, né? É, mas Ah, o que que você não tá. acontece? Não, tudo bem, tem problema. Quando eu era pequena, eu sempre, assim, eu sempre tive não, né? Desde os meus 3 anos de idade, ou seja, quase sempre na minha vida, né? Eu tenho computador em casa, né? Meu pai sempre foi aficionado por computadores. Aí eu sempre mostro uma foto que eu tô vestida de bailarina com meu irmão, coitado de Uhum. shortinho. Ah, É, Atrás, assim, eu mostro isso em todo o primeiro dia de aula, em toda palestra que eu dou, enfim. Eu mostro essa foto, que é uma foto que eu tô com 2 computadores atrás, que eram os 2 computadores que meu pai tinha. Na verdade, assim, um era sim. meu e do meu irmão, né, que a gente gostava, que a gente usava aquele MSX, né, mas a gente usava para jogar, para brincar de banco, enfim. E tinha um computador do meu pai, que era, eu não lembro agora qual era o computador da época, enfim, porque foram vários, mas era um computador e eu brincava, né, de fazer animação, de desenhar, escaneava as revistinhas da Mônica. Meu pai comprava a revistinha da Aham. E esse Mônica, computador era do seu pai. era do meu pai. Sim. Aí ele deixava você brincar com ele. Sempre deixou, assim, tanto eu quanto meu irmão, Você, assim. seu pai te ensinou algum programa ou você foi aprender por conta própria? Olha, tá aí uma boa pergunta, porque eu não sei responder, assim. Eu acho que algumas coisas eu ia lá, meu pai deixava. Meu pai ensinou assim, como é que ligava lá o computador, né? Aí ligava, aí você tinha que digitar lá a linha de comando no DOS, né, gente? É... Aí você digitava lá a linha de comando e tal, para poder carregar o programa, né? Ou então carregar o Windows, né? Enfim. Aí tinha algumas coisas que já eram dentro do Windows. E aí eu lembro que a gente carregava o programa, mas algumas coisas assim, meu pai tentava futucar e aprender como é que era, né? Lia o help do programa, enfim, e me ensinava. E eu acho que algumas coisas eu também ia lá e tentava fazer sozinha, sabe? Ia lá, lia, abria, assim. Pior que assim, nem sabia falar inglês direito, né? Eu não fui dessas crianças Uhum. que fizeram um curso de inglês desde sempre. Eu só fui fazer curso de inglês depois de adulta. Já Uhum. adulta não, depois de adolescente, já quase adulta, enfim. Então, assim, para Então, mim, assim, você eu, foi eu aprendendo ali da mão na massa também, né? Como a maioria de sim, nós
que somos uma geração que de repente não foi acostumada a crescer com um computador dentro de casa. Né? No seu caso, você até tinha, por uma questão do seu pai ser uma pessoa que era aficionado, correto? Sim. Ah, legal, O... legal, parabéns. Ótimo, maravilha, então. Então, deixa eu perguntar mais um pouquinho aqui sobre você, né? É, isso, essa foi uma influência que você contou aqui, que você compartilhou aqui com a gente, né? E você consegue lembrar assim, o que te levou a se tornar uma profissional de design? Assim, você tem como falar brevemente esse caminho? De repente, daquela criança que brincava com programas criativos na infância e se tornou um designer. Assim, eu não sou. Eu vou tentar me colocar em comparação com, por exemplo, os meus colegas de faculdade, né? Quando eu entrei na UFRJ, os meus amigos todos eram aquelas pessoas que sempre desenharam assim a vida inteira, que amavam desenhar, tinham vários amigos super ilustradores. Eu nunca fui essa pessoa. Eu não assim, eu desenhava porque meus pais estimulavam que a gente gostasse de coisas criativas. Então, minha mãe sempre comprava pra gente... como é que chama? Giz de cera, lápis de cor, comprava caderno, porque a gente gostava de pintar as paredes de casa, né? E não era muito bom. Ela sempre estimulou essa parte criativa, sempre levou a gente para museu, sempre fez a gente ver filme. Assim, meus pais nunca foram travados nesse aspecto cultural, sabe? Meus pais sempre estimularam. Legal. Botavam a gente para ouvir música, conhecer música clássica. No caso, fala a gente porque sou eu e meu irmão, né? Mas nossos pais, assim, sempre estimularam a gente nesse aspecto. A gente sempre então gostou... você teve bastante estímulo criativo dentro de casa, dá para dizer isso, Sim. Né? Então, ótimo, assim, maravilha. eu sempre tive esse drive, né? E aí é muito maluco isso, porque o que aconteceu? Depois, no segundo grau, eu fui estudar no Cefet e eu tomei um ódio de desenho por causa do Cefet. Então, mas lá era só desenho técnico, né? Eu tomei um ódio, assim... Eu falei, caraca, eu não quero fazer nada que tenha desenho, eu não quero nunca mais ver isso na minha vida e tal. Mas aí depois, por causa do meu primo, né, que se formou em design na PUC, ele se formou, acho que, sei lá, uns 5 anos antes de mim, enfim. E uma super amiga minha da escola, que era da minha outra escola, né, antes do Cefet, também fez desenho industrial, e aí por causa deles eu comecei a ver que as coisas que eu gostava de fazer, que lá no Cefet eu fazia isso, né? A gente tinha, sei lá, congresso de meteorologia. Quem diagramou o cartaz lá do meu grupo foi eu, sabe? Do meu trabalho. A gente fazia cartazinho, teve o Carlos Magno, que era o meteorologista. Você já ia fazendo, porque no Cefet você não era nada a ver com design, né? Não, eu estudei meteorologia no Cefet, gente. Você estava fazendo meteorologia no Cefet, é isso? Isso. Então, tipo assim, mas aí você sentiu a vontade de contribuir como um designer, ainda sem ser uma designer? Ou você já tinha se formado? Não tinha me formado lá no Cefet. Eu era estudante lá e eu gostava de brincar com esses negócios de fazer coisa no computador, de fazer artezinha, entendeu? O Cefet é antes de você entrar na faculdade, então? Isso, foi meu segundo grau. Entendi. Então, assim, surgiu de novo aquela... ou então foi até um momento que pode dizer que surgiu essa chaminha, né? Primeira vontade de ser designer, né? Sim, então, eu não entendi, eu não sabia, assim, eu sempre gostei de fazer essas coisas no computador, sempre fazia jornalzinho do Play, fazia as minhas agendas de adolescente, né, que adolescente tinha agenda, né, as minhas agendas todas super diagramadas, com coisas coladas, eu amava fazer tudo, eu já tinha o drive para ser designer, eu só não sabia da existência disso, porque a faculdade também, hoje os nomes mudaram, né, as faculdades são design, né, não são, mas na minha época era desenho industrial, e aí tinha essa coisa ainda esse ranço, digamos assim, né, do desenho e da indústria. Então eu achava que era um negócio assim que eu ia ter que fazer de novo o desenho técnico do Cefet, horroroso. Até tive que fazer mesmo, né? Porque era uma das disciplinas da faculdade, né? Na geometria descritiva, enfim, você tem que fazer. Vivi esse drama de novo.
Mas eu tinha assim, eu não pensava assim, caraca, eu vou ter que fazer de novo essas paradas do Cefet que eu odiei, sabe? E depois eu entendi que o drive era um pouco diferente, mas foi principalmente por causa do meu primo e dessa minha amiga, que eu vi que as coisas que eu gostava de fazer em casa, de brincadeira. Porque teve uma coisa também importante. Enquanto eu tava no Cefet, no BBS, né? Que eu não sei se a galera pegou aqui essa época, né? O BBS era um negócio que você entrava pelo teu computador com um modem. Era tipo um fórum, né? Uhum. De É bem o antes da internet, antes da internet. E antes da você, internet. assim, desculpe se cortar, né? Assim, você, só para ficar mais assim numa linha, você entrou na faculdade depois do Cefet, correto? Isso, em 2000. Né? Aí nisso você já entrou com a decisão de se tornar uma designer por Isso. conta de. É isso que eu queria saber de você. Você se tornou uma designer. Deixa eu entrar nesse ponto do BBS. Aí o BBS, que era essa parte desse fórum de mensagens, um dos BBS que eu entrava, porque eu era porque assim, eu gostava muito de trocar mensagens sobre música e tal. E aí, um dos BBS que eu fazia parte, aí já entrou também a parte de ter internet. Eu passei a ter internet em casa em 97. E aí, em 97, um dos Uhum. BBS que eu acessava passou a ter. E eu acho que vai travar a conexão, gente. Passou a ter a opção de fazer Para mim tá homepage. ótimo. Passou a ter a opção de fazer página de Ah, internet. E aí eu falei, gente, como é que faz uma página de internet? E aí eu fui aprender, e aí eu fui procurar como é que. Aí fui estudar HTML. Você falou na sua live, hum, né? Assim, eu entrei nesse ponto aí, fui estudar HTML. E aí eu vi que na faculdade de desenho industrial é que estudava essas coisas, que aprendia a fazer sim. layout de página, fazia a diagramação das coisas. Aí foi por isso que eu fui fazer desenho industrial, porque foi quando eu aprendi Ah, legal. Então, tipo assim, que, você teve que esse tinha interesse, aí você essas. foi parar lá. Então tá. Isso. E você, no caso, a sua faculdade foi de design. E, você estudou Eu na fiz EPA, né? programação visual. Você fez programação visual. E hoje em dia, o que que naquela época você teria alguma coisa daquela época que te levou a se tornar uma motion designer hoje em dia? Você viu alguma coisa, aprendeu alguma coisa? Não. Então, Uhum. também, aí que aconteceu? Eu fui para a faculdade e aí eu lembro que eu fiz algumas matérias de multimídia, porque para poder trabalhar com internet, né? Fazendo página, que era o que eu achava legal. Apesar de eu nunca ter trabalhado como web Uhum. designer, eu fazia as páginas assim para mim, ou fazia freela para os amiguinhos, né? Eu tinha um amigo que Sei. ele era ligado ao PMDB. E aí, esse meu amigo, direto, ele tinha uns contatões lá na Assembleia, aí fiz página para político, fazia essas. Assim, fazia, na verdade, para ele, né? Para ele poder Uhum. vender lá para os caras e tal. E aí, meu amigo pagava lá uma graninha para mim, uma merrequinha lá. E eu fazia as páginas lá, ajudava ele a fazer as páginas, sabe? Entendi. Porque ele Aí, também então você gostava dessa começou parte. pela web, aí foi os seus primeiros passos e Mas fala. Mas aí eu fui virar motion designer quando eu tenho esse ponto de virada, né, na minha narrativa, né? Quando chega esse plot, né? É o seguinte, eu fui fazer, eu fui trabalhar numa empresa chamada Top Sports, que é o embrião do esporte interativo. Era a empresa de marketing esportivo que, que vendia coisas para a Globo do Campeonato Hum, Brasileiro, comercializava as coisas para a Globo do Campeonato Brasileiro. E aí, depois disso, né, eles começou a surgir, assim, a gente viu que, lá a empresa, né, viu que não era legal, não era legal, é que esse negócio de trabalhar para a Globo não ia dar futuro, né, e aí começou o embrião do esporte interativo, que foi com a Rede TV. E daí que eu fui começar a trabalhar com motion, porque a gente primeiro foi na Rede TV, né? E aí, enfim, teve uma tretona lá com a Rede TV. E aí, depois da tretona, a gente foi pra Band. E aí, quando a gente foi pra Bandeirantes, o que aconteceu? A gente queria vender uns negócios, comercializar algumas coisas que eram muito malucas, assim, muito inovadoras pra época.
mas assim, que ninguém queria fazer, que na verdade assim, não era ninguém queria fazer. A Band não queria fazer isso. Então, eu virei essa pessoa, a pessoa que fazia as doideiras que o povo vendia lá, sabe? Aham. Aí, sei lá, uma das primeiras coisas minhas que foram pro ar, que foi na Band, era tipo assim, jogador centro da partida. Era uma vinhetinha lá, jogador centro da partida. Só que a Bandeirantes não queria fazer isso. Ah, Então, então sobrou para mim. E foi assim que eu fui virar motion, porque eu comecei a atender uma demanda interna do meu trabalho. E aí, nesse meio tempo, e foi tudo ao mesmo tempo, eu também estava me formando. E eu resolvi fazer o meu projeto final, um trabalho que era ligado ao esporte interativo, mas ainda da época da Rede TV, porque na época que eu defendi, foi meio junto. Na época que eu defendi lá o projeto, a gente mudou para Bandeirantes. Foi na época que deu a treta lá. Então, o meu projeto ficou com a cara ainda da Rede TV. Então, mas aí e eu desenhei, o que era o meu projeto final? Eu ia desenhar uma fonte, porque era um negócio que é um negócio que eu gosto muito, né? Tipografia, né? É um negócio que eu gosto muito. E aí eu comecei a desenhar uma fonte para ser usada. Qual era a minha ideia? Desenhar uma fonte para ser usada como os caracteres do esporte interativo. Uma fonte baseada na logo do esporte interativo, com a legibilidade pensada para televisão. E aí meu professor. E isso já era motion design, né? Ainda não, eu já estava. Não, porque eu estou ficando curioso, porque assim, eu queria que você falasse, antes de você passar por isso que você está continuar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é o motion design, né? Para as pessoas entenderem mais, assim, de uma forma rápida, o que é o motion design? O motion designer é um cara que ele projeta, digamos assim, o movimento das coisas. Então, a gente faz, por exemplo, um cartaz. Né? Tem aqui um cartaz, ele é parado. Né? Mas tem o design, né? Você pensou como é que é aquele projeto, pensou no uso das fontes, pensou em tudo, né? Você faz a concepção gráfica daquele trabalho. E aí, o motion designer, ele vai lá e adiciona o movimento. Porque né, você tem que contar uma história através do tempo. Então, você tem que fazer aquilo acontecer. Então, não adianta assim, ser o cartaz aqui parado. O cartaz aqui tá parado, tá. Mas aí, depois daqui, vai entrar, sei lá, uma informação. Aí eu tenho que... E aí, justamente, o motion designer, ele conta essa história através do tempo. Assim, não é em todo caso, mas tem motion designers que eles também criam a direção de arte do projeto, né? Eles fazem a concepção gráfica, eles criam o visual daquela coisa, mas tem motion designer que ele só faz a parte final, de fazer a animação, né? De criar o movimento das coisas. Eu até gosto de falar essa parte, inclusive assim, a gente fala lá fora, né, o termo mais conhecido é motion design, mas eu gosto muito do termo design gráfico em movimento, né? Que as pessoas usam, porque é isso, é você adicionar o movimento ao design gráfico. Então, você faz uma coisa que é parada e faz ela acontecer através do tempo. Entendi, legal, muito obrigado. Bom, ótimo esclarecimento. E assim, dá para dizer que motion design é diferente da animação clássica, ou não? Sim. Qual a sua opinião sobre isso? Sim, porque assim, são coisas diferentes, porque quando a gente fala assim de animação clássica, a gente pensa o quê? Nos filmes da Disney, né? Naqueles filmes que eu não sei se a galera aqui entende de processo, né? Mas se procurar, por exemplo, na internet tem isso fácil. Você vê aquelas animações da Disney, por exemplo, você desenha, cada açãozinha é um quadrinho. O motion designer também faz isso, mas não é. Mas aí são em determinados ramos do motion design, que tem algumas peças que usam a animação clássica, mas nem todo mundo que faz motion design faz essa animação quadro a quadro, que a gente chama de quadro a quadro, né? Então, por que acontece, né? Como é que funciona a animação nos programas de animação, assim, aí pode falar o After Effects, né? Pode falar os programas de animação, os programas de 3D que também trabalham com animação, né? O 3D Max, Cinema 4D, enfim. Como é que funciona o raciocínio, né? Ele funciona por interpolação, né? Os programas antigos também, Flash, enfim, coisas que a gente que usou muito aí para web, enfim, né? O Flash para multimídia,
né? Lá muito nas antigas, o Director, enfim. Mas como é que esses programas todos funcionam? Como é que é o raciocínio deles, né? Você tem uma ação acontecendo aqui, digamos, aqui tem 1 segundo, né? E aqui, sei lá, minha mãozinha tá fazendo assim. Digamos que a minha mão é o que está sendo animado. E aí ele cria um negócio chamado keyframe, quadro-chave, né? Ele criou aqui uma marcação, Uhum. ó. Aqui, no 1 segundo, a mão da Gisele tá assim, né? Tá virada para cá. Aí, beleza. Aí passou o tempo, né? Aí aqui no 2 segundos, a minha mão passou para cá e ela agora tá virada pro outro lado. Uhum. Né? Então mexeu a posição dela, enfim, mexeu a rotação dela, né? Então tá aqui em 2 segundos. Então, nesse meio do caminho, nesse 1 segundo aqui que a minha mão foi daqui para cá e virou, o computador ele faz esse cálculo, que a gente chama de Sim. interpolação. Então, assim, o Uhum. motion designer geralmente ele trabalha com animação por interpolação. Ele não trabalha com Entendi. animação quadro a quadro. É isso. Ah, entendi. E também Então, assim, o tipo de projeto, né? Porque a gente pega peças que são peças de design gráfico, né? Não é o desenho. Quando a gente trabalha assim, uma animação, digamos assim, mais tradicional, a gente tem uma coisa artística, né? Não tem, digamos assim, um compromisso com a informação. É o compromisso com a criatividade do roteirista, do desenho. tá dando. Uhum. Ótimo, obrigado, Gisele. Então, assim, e você pode falar assim, no dia a dia, quais as ferramentas que você mais usa, né? Porque você falou do Flash. O Flash hoje em dia não existe mais, né? Morreu. Então, assim, quais são as ferramentas do seu dia a dia de trabalho, assim? Eu uso muito o After Ah, gente, Effects. parece que a... Pra... Uhum. Eu tô travando? Deu uma pausa, tá dando uma pausa, Gisele. Se você estiver me escutando, por favor, reinicia o que você está falando. Tá, peraí. Agora está dando Tá, uma vou voltar. pausa. Agora eu estou te ouvindo. Tá indo. A qualidade É, está um pouco menor da imagem, mas o importante é a gente te ouvir. tá bom. Eu uso muito o After Effects da Adobe, né? E eu uso muito Photoshop e Illustrator também, porque como é que funciona o meu trabalho, assim, aí eu vou falar até um pouco lá do meu trabalho lá na Farm, né? Eu trabalho lá na parte de redes sociais da Farm, na comunicação. Uhum. Então, assim, eu trabalho, na verdade, na parte de mídia da Farm, né? Porque agora a parte de redes sociais está dividida em várias grupos, né? Então, eu faço muita propaganda para a Farm, hoje em dia. E aí, o que acontece? Tem uma pessoa que cria o visual dessa campanha, né? Essa pessoa vai lá Uhum. e manda a linha, digamos assim, a peça principal, ó, isso aqui, a campanha da promoção de 50% vai ser assim, vai ser essa foto dessa mulher com escrito aqui, sei lá, tudo a 50%, não sei o que lá, e tal. Então eu recebo isso no Photoshop, né? E aí a pessoa, lá no Photoshop, você tem que montar, assim, para quem usa Photoshop vai saber isso fácil que eu tô falando, né? Você vai montar tudo em camadinhas. Então, sei lá, o títulozinho, bota lá, tudo é uma camada. E a foto da mulher, outra camada. O fundo, outra camada. Enfim, né? Você vai montando em camadas lá no Photoshop. Depois eu vou no After Effects e eu consigo importar tudo isso com as Uhum. camadinhas todas bonitinhas, separadinhas. Lá eu acrescento alguns vídeos, né, para botar uma textura, por exemplo, de fundo. Enfim, tem uma parte depois que entra lá no programa, né? Que aí entra essa parte da animação. Aí eu faço as coisas aparecendo através do tempo, né? E é isso. E aí temos uma peça. Nem todas as Ah, que peças. ótimo. Então, assim, eu às vezes faço mesmo um trabalho mais by the book mesmo do motion designer, que é só fazer a parte do motion. Eu nem tudo eu crio o visual por trás daquilo, mas eu tenho que pensar como é que as Entendi. coisas vão acontecer entre as cenas, como é que eu faço transições entre as cenas para ficar interessante, né, para não ficar tipo, porque não dá para fazer uma Uhum. peça que fique o tempo inteiro lá na mesma cena. Você tem que fazer assim, aquilo acontecer lá Uhum. durante 3 segundos.
depois aquilo acontecer durante 5 segundos. Enfim, você vai desenrolando. Uhum. E você tem que fazer aquilo, as coisas se falarem, né? Uma ação completar na outra e ficar de uma forma interessante. Ótimo, legal. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. No caso, você trabalha na Farm, que é uma empresa da indústria da moda, certo? Então, assim, esse fato específico, ele te influencia o seu trabalho de alguma forma? O que você poderia falar? Como é que é fazer motion design dentro da indústria da moda? O que eu acho assim é que lá, por ser a dinâmica da empresa do jeito que ela é, eu estou cercada de gente muito boa. Então, isso acaba influenciando no meu trabalho, porque eu considero o sarrafo lá muito alto. Eu acho que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que criam as identidades, enfim, são as pessoas muito boas de design, sabe? Lá, o primeiro lugar, isso eu já falei para a galera lá, é um negócio que eu gosto de enaltecer, e é uma das coisas que me motivam a continuar trabalhando lá, que eu gosto de trabalhar lá, é justamente porque o nível das pessoas é muito alto. As pessoas são muito boas, sabe? Não tem ninguém assim que seja ruim. Bons sabe? profissionais, profissionais de Sim, qualidade, né? sim, ali todo mundo muito bom. Então, eu me sinto, às vezes, assim, até fico assim, caraca, tipo, aí o pessoal manda lá nos grupos, né, o que fez dos trabalhos, às vezes, porque é justamente isso, alguém cria a identidade principal e o resto da galera vai desdobrando de acordo com a mídia, de acordo com o suporte, né, enfim. E, cara, e é muito louco, assim, tem umas coisas que você olha, assim, que você chora de emoção de tão maravilhoso que a pessoa fez, sabe, assim, cada trabalho lindo, Legal. incrível, maravilhoso. Então, o que é muito Uhum. legal de trabalhar é justamente isso, é porque o refinamento estético é muito forte, é muito alto, sabe? Uhum. Legal. E o resultado do seu trabalho, ele acaba sendo colocado em redes sociais, é só redes sociais ou em outro lugar? Sim. Site, a outra Não, só nas mídia? redes sociais. Por um acaso, assim, agora há pouco tempo eu fiz a identidade de uma promoção. Aí essa promoção entrou no site, enfim, entrou em todos os lugares, né? Mas eu não. Mas eu geralmente não pego isso. Então ficou. Uhum. Eu realmente faço só a parte final mesmo. Uhum. A Farm, ela está presente em quais redes? Você saberia lembrar de cabeça, assim? Facebook, Instagram, mas obviamente YouTube, mas o mais Certo. Pinterest também. Hã? Mas a Pinterest. Pinterest. Mas o Pinterest Entendi. E o mais, seu trabalho a gente consegue ver em qual nessas redes sociais da Farm? mais no Qual que você Insta e no aparece? Face. No Insta? Então vamos lá, gente. Anota aí para ser quem quiser conhecer Adoro mais o Farm. trabalho da Gisele, né? Dá uma olhada no Instagram e no Facebook da Farm. Vocês vão ter o prazer de descobrir mais o que é o trabalho de uma motion design, da nossa querida Gisele, que está aqui Assim, nessa live conosco, né? até vale fazer um parênteses assim, que nem tudo que tá lá sou eu que faço, tá? Porque tem outras equipes também Sim. que fazem, mas é legal porque já tem bastante coisa aí para ter ideia. Entendi. É muito interessante isso. Muito obrigado. Eu entendo que devem ter outros profissionais também, né? Porque eu imagino que é uma empresa grande, né? Não conheço assim, mas eu sei que a Farm está Sim. presente no Brasil todo, né? Então, assim, ela tem um alcance nacional, né? Então, imagina. Alguém perguntou Uma se tem pessoa. algum para mostrar. Peraí, deixa Não eu ver se ouvi. eu consigo pegar aqui rápido. Peraí. Porque eu Aham. gravo a tela do meu celular, né? Das coisas que eu faço. Sei, sei. Será que Legal, consegue ver? maravilha, né? Peraí. Acho que não vai dar não, Gisele, mas não tem problema. Agora abriu aí. Não, peraí. Agora é esse aí. Aham. De repente, Gisele, faz o seguinte. Depois você me passa isso que eu vou tentar incluir no final da live. Depois eu edito Pode ser. e incluo no final da live, tá certo? Tá Que aí bom. as pessoas vão ver, porque eu estou vendo que um formato que é bom para celular, então de repente eu consigo incluir depois numa edição, Gente, né? o meu
portfólio, eu tenho um portfólio que o endereço é impopwetrust.com. Só que assim, meu portfólio está desatualizadíssimo, sabe? Porque... Não, isso aí você não pode falar isso. Não, posso não falar fale sim. isso. Não, vou falar aqui na live porque é o seguinte. Meu portfólio não está desatualizadíssimo. Lá está desatualizadíssimo porque no privado eu consigo mostrar. Porque é o seguinte, eu trabalhei em alguns projetos que eram confidenciais. Então, eu não posso mostrar, publicar o meu projeto. Então, meu portfólio tem um buraco enorme por causa dessa época, desses projetos. Entendi. Entendi. Então, não, mas isso aí é aquela coisa. Todo designer tem esse calcanhar de Aquiles, eu tenho a impressão, né? Ele faz tudo maravilhoso, mas no final o próprio portfólio sempre tem alguma coisa que precisa ser melhorada. Não, mas no meu caso é por causa disso mesmo, porque tem esse buraco de... Entendi. Dessa época, entendeu? Então, mas aí no caso, por exemplo, agora você está falando uma questão, por exemplo, um trabalho que já foi ao ar, já foi publicado, você tem alguma restrição de colocar no seu portfólio depois? Não. Aí tudo bem. Assim, agora eu vou até... Assim, eu já tô eu não atualizei meu site mesmo com essas coisas, por exemplo, da Farm, eu posso publicar que eu fiz, não tem problema nenhum. O problema é que eu trabalhei durante muito tempo num lugar que tudo que eu fiz, na verdade, assim, os trabalhos, eles foram publicados. Se você entrar nos sites lá que eu trabalhei, enfim, você vai achar tudo que eu fiz. As coisas estão no ar, só que eu não posso mencionar que eu trabalhei nesse projeto. A minha confidencialidade é essa. Mas é outra questão. Entendi. Você tem assinou algum termo de confidencialidade, alguma coisa assim do gênero. Mas aí isso não foi na Farm, foi em outro lugar. Isso. Aí no privado, eu posso... No privado, assim, quando eu faço uma entrevista, eu vou conversar com alguém, eu vou e mostro, eu tenho uma apresentação, né, que, enfim, eu vou e mostro, gente, eu trabalhei nesses projetos aqui, mas eu não posso deixar publicado, enfim, porque o meu acordo nesse projeto é justamente, eu não posso dizer que eu trabalhei nesse projeto, então eu vou e mostro para as pessoas, né, no privado. Entendi. Eu falo, por favor, legal. Eu tô confiando. Beleza, sem problemas. Assim, Gisele, assim, antes de... até é legal isso, né, que você falou esse seu portfólio, mas, assim, uma pergunta rápida. Você, hoje em dia, você trabalha na Farm e você é professora na Infinet, né? Então, assim, você tem tempo de fazer freelancer também? Não. Não. Só na amizade. Tem problema, assim, tá ótimo, tá respondido. É isso. Legal, obrigado, né? Na amizade consigo. Oi? Algumas coisas na amizade eu consigo, mas assim... tá, sim. Não, coisas pequenas, de repente consegue fazer, né? Mas tudo bem, maravilha. Não, mas não sobra, assim, gente, tempo. A vida do professor, é que o problema é que o trabalho do professor é muito invisível, né? As pessoas acham que o professor o trabalho dele é só ir lá, né? Foi para a sala de aula, agora na sala de aula virtual, enfim, né? O povo não lembra que o professor tem que preparar a aula, tem que corrigir trabalho, tem que estar estudando. Não, claro, não, eu sei que o trabalho de professor não é simples, porque a aula é só o resultado de todo um fluxo de trabalho. Então, tipo assim, o bom professor, ele realmente, para o treinador, o instrutor, ele faz um planejamento muito grande, né? Aí, voltando, vamos continuar nisso aqui, que eu queria saber, assim, o que te levou a fazer... Você é professora na Infinet porque você fez o mestrado. O que te levou a fazer o mestrado? E acho que ela travou. Uma besteira. Que besteira. Oi, está me escutando, Gisele? Você escutou a minha pergunta? Eu perguntei para você. Não. Hã? Você escolheu... Por que você decidiu fazer um mestrado? Vamos lá. Quando eu trabalhava no esporte interativo, eu tinha muita dificuldade de arrumar pessoas em níveis mais júniores, né? Que trabalhassem com motion design.
E aí eu pensei que uma coisa totalmente poliana mesmo. Eu virei, cara, eu quero ser professora de faculdade, eu quero dar aula de vídeo e eu quero ter estagiários. Uhum. E aí foi por isso que eu fui fazer mestrado, porque eu queria ser professora de design. Eu queria ensinar Ah, as sim. coisas que ninguém me ensinou, eu queria ensinar para as pessoas, sabe? Porque eu Ah, acho legal. que, assim, hoje vários cursos, né? Os cursos de design, de uma forma geral, eles já têm disciplinas voltadas para essa parte de vídeo. E os outros cursos, assim, e os cursos têm hoje em dia bem voltado para isso. Hoje a gente tem acesso a muita ferramenta para aprender sozinho, né? A gente tem curso online aí para a rodo, para estudar. Então, assim, hoje a gente vive outro contexto. Mas na época que eu ingressei nesse mundo, não tinha gente. Eu aprendi muita coisa com um estagiário meu, cara. Assim, Uhum. e o resto, assim, de futucar, de pesquisar, de ir atrás, sabe? Mas eu aprendi sozinha. Ninguém nunca chegou Ótimo. para mim e numa sala de aula, num ensino formal, e explicou que eu tinha que pensar o tempo de tal forma, que eu tinha que me preocupar com tais elementos na hora de projetar uma peça que é em movimento, Uhum. sabe? Então, e hoje, assim, a gente, tudo é em vídeo, né? Você faz aqui Instagram, você faz um canal do YouTube, quantos mil youtubers hoje não tem aí? Se você digitar no YouTube, aí as pessoas descobrem After Effects assim, né? Entra no YouTube, como fazer intro de canal, digita lá no YouTube depois na busca. Intro de canal no After Effects. Cara, são Sim, claro. 900 mil tutoriais, porque o povo quer Aham. aprender a Aham. fazer Aham. isso, quer aprender a fazer meme, quer aprender a fazer vídeo para TikTok. Como é que faz o vídeo do TikTok? Do maluco pulando de um lado para o outro, sabe? Como é que faz o negócio lá, limpar o croma bonitinho, porque o TikTok você faz aquele croma, fica aquele croma todo cagado, né? Todo assim, a pessoa apagando e tal. Aham. E isso É... me leva à próxima pergunta, Gisele. Assim, pelo que você está falando uma coisa muito legal, né? Tem um mercado aí que de repente está se abrindo, né? E que no futuro pode ser uma coisa muito legal para quem estiver trabalhando na área de motion design. Então, eu quero te perguntar agora, hoje em dia, o que que você poderia dizer para a pessoa que está querendo, tem interesse no motion design para aprender? Cursos, faculdades, que caminhos? O que você poderia falar para aquela pessoa que tem interesse no motion design? Primeiro, assim, claro, quem puder, tiver dinheiro, gente, faz faculdade, faz curso, faz uma pós, quem já foi formado, faz uma pós. Lá no Infinet mesmo, a gente tem a pós de design digital. Um dos módulos da pós é o de motion design, que sou eu que dou aula. Enfim, tem vários cursos para se fazer, né? Hoje tem muita coisa online, tem coisa gringa, School of Motion, Animation Bootcamp. Aqui do Brasil tem os cursos do Vida de Motion, Layer Lemonade, enfim, tem vários cursos muito bons de motion design. E aí a minha outra. Mas eu acho assim, que beleza. Lá ensina a pensar o motion, a fazer, a usar as ferramentas, que é importante saber usar as ferramentas. Mas, gente, daqui Uhum. mas assim, o mais importante também é começar a educar o teu olho para essa parte do motion design, que isso para mim é o mais importante. Porque, gente, daqui a alguns anos vai acabar After Effects, o Google vai inventar um bagulho lá que eu vou falar pro Google, faz aqui essa letra andando daqui e sacode assim e depois vem para cá. E aí o Google vai fazer para mim, eu não vou precisar mais abrir After Effects, que puxa contato. Ah, entendi. Então, parece que deu uma travada aqui de novo, né? Então, assim, a Gisele ela está falando justamente sobre a questão que no futuro, né, talvez o motion designer ele não vai ser, vai tipo assim, vai ter outras opções. Então, até, por exemplo, ela deu o exemplo aí do Google, né, que ele pode trazer Eu caí, soluções, peraí. né?
Não, tudo Eu bem. caí, Quando você cai, você não caiu, você estava aí para nós e você voltou, isso é que importa. mas eu não Então te vi porque eu continua. Eu estava caí. só fazendo uma recapitulação do que você falou. Muito legal aqui, enquanto você deu essa saidinha, entendeu? E então, ó, maravilhoso. Então, ótimo. Então, assim, eu entendo assim que tem essa coisa que de repente o motion design é uma profissão, assim, é uma área que pode ainda passar por várias mudanças e talvez ela até simplifique na hora de ser necessário, né? Como você falou aí sobre a questão, de repente você coloca no Google e resolve. Mas hoje em dia, né? Então, assim, você falou do After Effects, do Photoshop. Tem mais alguma outra ferramenta que você recomendaria para a pessoa interessada no motion design para aprender? Olha, eu acho muito legal saber algum software 3D. Pode ser o cinema 4D, que eu acho o cinema 4D mais amigável e ele funciona nos computadores Mac, né? Que Uhum, o 3D Max não funciona. Então, o cinema 4D ele tem muita entrada nesse aspecto. E eu acho também que tem uma questão de grana também. Eu acho que a licença do cinema 4D, né, para quem quer fazer bonitinho, legalizado e etc., é mais barata. Gente, tá uma bagunça aqui. Que eu tô com a janela aberta, enfim. O ah, cinema 4D, não está incomodando. ele é mais barato, a licença, né, do que a do 3D Max. Ah, Então tem entendi. essa questão também. Mas tem essa questão de entrada também, porque funciona no Mac, né? E o 3D Max não funciona. Então acho legal aprender o cinema 4D. Eu sei mexer no cinema 4D, mas já tem muito tempo que eu nem abro o cinema 4D. Eu tô muito nessa parte de 2D mesmo. Que assim, eu gosto do cinema 4D, eu acho ele super amigável. Mas hoje em dia, assim, eu não gosto mais tanto de animar em 3D, sabe? Eu acho que a gente já... Uhum. E principalmente, assim, lá na Farm, o tipo de trabalho que a gente faz não cabe essa estética do 3D. Se eu voltar hoje, assim, se eu sair da Farm e for trabalhar, sei lá, em TV, trabalhar em outras coisas, aí pode ser que eu volte a mexer em publicidade, enfim, aí eu vou voltar a mexer, porque, sim, vai ser necessário mexer. Uhum. Mas não é E muito. você falou do 3D, eu lembrei que tem um programa open source chamado, acho que é Blender, O né? Blender, sim, Ele é também, gratuito, né? E ele é sim, disponível para Mac, PC, Linux, se eu não sim. estou enganado. Então, Eu é mais confesso uma assim, opção, né? mais uma opção, mas eu não sei como é que funciona direito essa parte de animação nele, assim, eu não sei responder Pelo essa que eu pergunta. vi, eu usei ele uma vez, assim, não é nada. Tipo assim, é óbvio que o programa de 3D você tem que demora um pouquinho para pegar, mas assim, não me pareceu muito diferente de outras coisas. Eu não sou especialista, mas tudo bem, né? Mas é mais uma opção para as pessoas saberem, né? E deixa eu te perguntar Assim, mais só alguma para completar coisa, esse assim. assunto, deixa eu só Hum? completar, que eu falei, que acho que cortou bem na hora que eu queria ter dito isso. É, o que é mais importante mesmo é você pensar no motion, sabe? Você pensar o que você quer. É fazer um roteiro do que você quer. É assistir os vídeos. Gente, eu assisto os vídeos no YouTube. Assim, quando tem alguma coisa que eu gosto, eu assisto o vídeo 20 vezes. Eu baixo o vídeo, depois eu abro lá no After Effects, eu rodo o vídeo quadro a quadro, porque eu quero ver como é que o cara fez aquela solução, sabe? Então tem muito isso. Uhum. É muito importante começar a treinar o olho para ver tudo quadro a quadro. Hoje, assim, eu vejo frame vazou, Entendi. eu já ia, caraca, o frame vazou. Sabe? Que frame vazou é quando sobra um quadrinho que era para ter apagado. Eu já vejo automaticamente, assim, eu consigo ver uma parada que em um quadro eu Uhum. consigo ver. Porque, assim, meu olho é treinado para isso. Então, assim, para mim, o Ó, mais importante hoje de tudo é buscar referência, mas buscar referência com esse olhar de o que está acontecendo ali, sabe? né? Correr atrás para aprender também, né? Então tá certo, deixa eu ver assim. Você tem alguma ferramenta de motion design gratuita que você saiba que funcione assim? Porque pelo que você estava falando, sabe que eu lembrei assim, eu lembrei daquele, como é que é? Powtoon. Aquilo é uma coisa que serviria para fazer motion design? Você sabe que ferramenta é essa online?
Não. Não, então tudo bem, sem problema. Sem problema. Então tá, Gisele, olha, Gisele, já estamos chegando quase no final aqui, estou acompanhando o tempo. Então, a gente já quero te agradecer imensamente por se disponibilizar para essa live. Foi bem interessante. Eu vi várias, tipo assim, uma área bem interessante, né, no motion design. Foi muito interessante saber sobre a sua trajetória profissional, né, profissional de design. Fantástico, parabéns, né? Então, assim, é interessante como é que você é uma pessoa que demonstra claramente uma transição de um momento onde você começou de uma forma assim mais clássica, talvez ilustrando, né, fazendo cartaz, e hoje em dia você evoluiu para trabalhar com motion design. Essa transição, né, que acho que é uma coisa bem característica de nós designers, né, é muito comum, né, acho que isso é fantástico, porque a área é tão vasta, né, que ela permite crescimento contínuo e mudanças a todo momento para nós designers. E deixa eu ver assim. Tem uma pergunta aqui, peraí, deixa eu ver aqui, vamos ver. Ah, tá, tá, tá. Não, não, foi só uns coraçõezinhos assim. Alguém tem alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vejamos. Tá aqui. Ó, o pessoal agradecendo muito. Aqui um amigo meu, Henrique, ele está falando realmente professor é invisível e o trabalho mais invisível ainda. Mas é aquela coisa, o Sim. trabalho existe, né? Então, assim, ó, um amigo meu, John, ele também agradeceu. Você falou muito sobre a questão do ensino, tem tudo a ver, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Muitos parabéns, pessoal gostando bastante aqui, quem teve presente, né? Deixa eu ver. Alguém pediu, acho que é para pedir para ver seu portfólio. Júlio, né? Júlio pediu para mostrar seu portfólio. Então acho que é aquela coisa, como ela falou mais cedo, né? Ela vai me mandar um exemplo do trabalho dela e eu vou tentar incluir na edição final que vai para o YouTube. Eu vou tentar aqui no final colocar esse vídeo no IGTV e depois eu vou colocar, disponibilizar uma versão editada lá no YouTube. Gente, deixa eu ver aqui mais alguma Não, eu botei coisa. aí, Elvis, no final o meu endereço do portfólio, para quem quiser ver, vai ver coisas que eu fiz na TV ainda. Enfim, coisas que eu fiz lá no Aham. Rio 2016 também. Isso, isso. Não, com certeza, vamos falar sobre isso. Érica, presente Gente, porque aqui, tem. várias pessoas. Ó, Muito enquanto você tá obrigado vendo pela aí. presença. Hã? Não, porque também uma coisa que é legal falar, assim, que hoje, tanto essa parte de canal de YouTube, mas também redes sociais, né, tem muito espaço para o motion. Porque a gente. O que acontece? As peças que têm vídeo, elas engajam mais, naturalmente, né? Assim, o YouTube, se você, já tem estatística aí que em 2022 YouTube, o tempo que as pessoas vão ver YouTube vai ultrapassar o tempo de TV, que as pessoas veem TV, sabe? Se você pega os meus alunos, por exemplo, no primeiro dia de aula, geralmente eu pergunto, quem aqui vê TV? Ai, cara, sempre assim, tipo, e são pessoas de 20 e pouquinhos, né? Por aí. Aí você vê assim, tipo, 3 pessoas levantam a mão. As pessoas não assistem mais TV, sabe? As pessoas assistem YouTube, assistem redes sociais, sabe? Então, assim, existe muito espaço para isso. Uhum. Não, com certeza, com certeza. Ainda mais assim, esse momento que a gente está vivendo agora, o pessoal voltou muito para as redes sociais, para o YouTube, canais de streaming, empresas de streaming, né? Então, assim, que o pessoal procurou entretenimento, né? Que acho que é uma coisa que o pessoal busca sempre, né? Eu vejo agora
como eu até me espanto, né, quando eu estou vendo assim aqui ó, na área que eu moro, por exemplo, tem uma área, eu moro perto da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, quem conhece é uma área boêmia, né? Então, tipo assim, e os bares ainda estão abrindo aos poucos, o pessoal está no distanciamento social, nem todo mundo, é óbvio, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo assim, a coisa está voltando lentamente e eu vejo que tem muita gente que ainda está ficando, quem pode, né, consegue ficar em casa, né? Então, acho que é isso. Olha, agradecer para você mesmo. Gente, olha, eu quero solicitar que quem se interessou, quem achou esse assunto interessante, por favor, compartilhe nas suas redes sociais. Depois eu vou colocar aqui o endereço se vocês entrarem na minha bio no Instagram, vocês vão encontrar o canal do YouTube. Entra lá no canal do YouTube, compartilha, vai ajudar muito esse projeto. E eu quero agradecer mais uma vez a Gisele por esse tempo aí que ela esteve aqui conosco, foi muito informativo. Deixa eu olhar aqui minha colinha, né? Então já falei que vai estar no YouTube. Então relembrando, o Instagram da Gisele é @popdesignb, né? Correto, né? Isso. Exatamente. E Gisele, fala mais um pouquinho. Onde é que as pessoas podem conferir seu trabalho, outras redes? Então, botei aí endereço meu portfólio em popwithtrust.com. Eu tenho um Twitter que é popdesign, né? Sem o B. Que meu Twitter eu boto muito link de design lá, então também boto besteira também, né? Mas boto muito link lá de coisas que eu... Porque lá, para mim, funciona como um repositório, digamos assim. Então eu boto muito link lá de Motion, de After Effects, de tutorial, de tudo quanto é assunto de design gráfico em movimento. Então boto muita coisa lá. Então quem quiser também vê meu Twitter, que tem muito link lá. Tá? Pop Design, meu link. E quem também quiser comprar na Farm com desconto, P062, ganha 10% de desconto e frete grátis nas compras acima de R$150, tá, gente? Então, também, quem quiser um desconto na Farm, P062 ainda ajuda a pagar os boletos dessa proletária, porque entra uma extrinha. Legal. E você sabe se a Infinete tem algum desconto, alguma coisa também que possa dar? Não, assim? aí... Igual da Farm, não. Então tá certo, não, né? Assim, então tá, gente. Aí, pessoal, vamos dar uma olhada no trabalho da Gisele. Vamos dar uma olhada lá no site da Farm, nos trabalhos que a Farm coloca, né? Então, assim, nas lojas. Tem coisas bem bonitas, assim. A Farm só tem vestuário feminino, né? Não, tem roupas também que funcionam para homens e tem roupas para homens, mas é majoritariamente para mulheres, mas tem para todo mundo, não é só mulher. Então quando você fala roupas que funcionam para homens, seriam roupas unissexes? Isso, sim, sem gênero. Então tá, roupas a gênero, super na moda, gente. Então tá certo, ó, faltam 45 segundos para terminar. E, Gisele, alguma coisa que você gostaria de falar para terminar, assim, antes de ir embora? Gente, ó, fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa quem puder ainda, façam, assim, eu sei que o isolamento acabou, né, mas fiquem em casa quando der, porque ainda é um privilégio poder ficar em casa, daqui a pouco vai acabar isso. Tá ótimo. Então, Gisele, ó, um grande beijo para você, muito obrigado, tá terminando a live aqui. E, gente, fiquem de olho para a próxima HLVC Design Live, que vai acontecer em breve. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, gente!